Olá, meu nome é Gabriel Andrade, sou estudante de Publicidade e Propaganda no ICEUB. Minha intenção hoje é falar um pouco sobre a necessidade de democratização da educação estratégica para negócios em publicidade digital. Bom, parece simples abrir uma agência, uma produtora ou até mesmo ser uma agência em 2026, mas o desafio principal não está na capacidade de abrir, e sim na capacidade de manter um negócio nesse ramo. Tendo isso em vista, vou contextualizar um pouco o cenário e seguir com algumas evidências acadêmicas. Nas últimas 2 décadas, o setor da comunicação passou por uma transformação profunda, com a digitalização das mídias e o surgimento de novas plataformas de marketing. Ferramentas de publicidade digital como redes sociais e plataformas de anúncio reduziram significativamente as barreiras de entrada para profissionais que desejam atuar no setor. Essa democratização permitiu que profissionais independentes passassem a oferecer serviços que anteriormente eram realizados apenas por agências de publicidade. Como consequência, observamos um crescimento expressivo no número de pequenas agências e consultorias especializadas em marketing. Entretanto, esse crescimento do setor também trouxe um fenômeno paradoxal. Embora a demanda por serviço de marketing digital tenha aumentado significativamente, muitas agências apresentam baixa sustentabilidade no longo prazo. Dados do Sebrae indicam que aproximadamente 60% das empresas especializadas em serviço encerram suas atividades nos primeiros 5 anos. Esse cenário levanta uma questão relevante para o campo da gestão de empresas criativas, porque organizações criadas por profissionais tecnicamente qualificados apresentam dificuldade em se manter no mercado. Uma das principais explicações para esse fenômeno está na diferença entre competência técnica e competência gerencial. Profissionais que dominam ferramentas e processos de execução frequentemente não possuem formação estruturada em gestão empresarial. Isso significa que muitos dos fundadores de agências sabem executar campanhas, produzir peças criativas, gerenciar anúncios, mas não necessariamente sabem estruturar processos organizacionais. Essa lacuna entre execução técnica e gestão estratégica compromete a capacidade de crescimento sustentável de qualquer empresa. Na literatura de administração, diversos autores destacam que o domínio técnico do gestor é um fator determinante para a eficácia organizacional. Peter Drucker afirma que o executivo eficaz precisa compreender profundamente aquilo que ele vem gerenciando. Em empresas de serviços profissionais, como agências de marketing digital, essa compreensão técnica é ainda mais relevante, pois o produto da organização está diretamente ligado ao conhecimento especializado. Gestores que não compreendem os fundamentos técnicos das atividades que coordenam tendem a tomar decisões estratégicas baseadas em informações incompletas. David Meister, em um de seus estudos sobre empresas de serviços profissionais, destaca que a credibilidade técnica do líder é um elemento central para a confiança organizacional. Em organizações baseadas em conhecimento, os colaboradores tendem a seguir líderes que demonstram competência nas disciplinas fundamentais da empresa. Quando a liderança não possui domínio técnico suficiente, surgem conflitos na tomada de decisão e perda de confiança da equipe. Portanto, a especialização técnica do gestor não é só uma questão operacional, mas também um fator determinante para a legitimidade. Gostaria de pontuar que, atualmente, eu sou gestor de uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade está no mercado há cerca de 7 anos. E é uma agência de publicidade que, em muitos momentos, foi enxuta, principalmente por conta da minha capacidade de liderar e de gerir esse negócio. Eu entendia muito bem todas as frentes do negócio, entendia muito bem os processos internos, né? Eu me coloco nessa situação e me solidarizo com alguns empresários que estão nessa situação. Mas o fator que foi determinante para a minha evolução foi principalmente conseguir viabilizar um estudo não só na frente de liderança, mas também na frente técnica de cada uma das entregas, para que processos administrativos que devem ser feitos por um gestor qualificado
pudessem ser executados e seguidos à risca por uma equipe. Estudos sobre empreendedorismo também reforçam a importância do conhecimento prévio do empreendedor em seu campo de atuação. Estudiosos argumentam que a identificação de oportunidades empresariais depende diretamente do repertório de conhecimento do empreendedor. Em setores dinâmicos, como o marketing digital, esse conhecimento permite avaliar tendências, interpretar métricas e identificar oportunidades de inovação. Sem esse repertório técnico, decisões estratégicas tendem a ser baseadas em tentativa e erro, aumentando riscos para a organização. Outro fator essencial para o crescimento de uma agência é a existência de planejamento estratégico estruturado. Kaplan e Norton, ao desenvolverem o Balanced Scorecard, descobriram que organizações precisam equilibrar indicadores financeiros, processos internos e desenvolvimento organizacional. No contexto das agências digitais, planejamentos estratégicos permitem alinhar objetivos de crescimento com atividades operacionais da equipe. Sem esse alinhamento, a empresa tende a operar apenas respondendo às demandas imediatas dos clientes. Além da estratégia e da técnica, o desempenho de agências também depende da forma como equipes criativas são gerenciadas. Simon Sinek destaca que organizações inspiradoras são aquelas capazes de comunicar claramente seu propósito. Em ambientes criativos, colaboradores são motivados não apenas por recompensas financeiras, mas também por significado e autonomia. Por esse motivo, líderes de agência precisam equilibrar direção estratégica com liberdade criativa, criando ambientes propícios à inovação. O primeiro passo para estruturar uma agência sustentável é definir uma proposta de valor clara. Proposta de valor é o conjunto de benefícios que a empresa entrega a um segmento específico de cliente. Neste caso, pessoal, eu acho que é muito importante que a gente leve em consideração que um nicho não é só uma necessidade, que a escolha de uma especialidade não é só uma necessidade, mas é uma fonte de sobrevivência, tá? No mercado atual, qualquer prestador de serviço, se especializado, consegue gerar uma expansão e escalonar o seu negócio muito mais rápido. Segundo Kotler e Keller, empresas competitivas precisam responder 3 perguntas fundamentais. Para quem eu trabalho, qual problema eu resolvo e por que minha resolução é superior? No contexto das agências digitais, a ausência dessa clareza faz com que empresas ofereçam serviços genéricos e compitam e fiquem competindo especificamente por conta de preço. Uma agência estrategicamente posicionada deve ser capaz de dizer com precisão: nós ajudamos esse tipo específico de cliente a resolver esse problema específico usando essa metodologia específica. Uma das estratégias mais consistentes para fortalecer a proposta de valor é a especialização por nicho. Nichos permitem desenvolver conhecimento aprofundado sobre um setor específico da economia. Por exemplo, uma agência especializada em clínicas médicas aprende padrões de comportamento do paciente, sazonalidade de demanda e regulamentações específicas. Esse conhecimento gera vantagem competitiva porque permite criar campanhas mais eficientes e reduzir o tempo de aprendizado em novos projetos. Outro erro comum em agências iniciantes é oferecer uma quantidade excessiva de serviços. Serviços variados aumentam a complexidade operacional e dificultam a padronização de processo. Tá aí algo que eu vivi na prática. Quando eu comecei no mercado, eu visualizei a oportunidade de ter uma agência 360. Talvez isso tenha travado em muito o meu processo de crescimento e, consequentemente, o meu processo de maturação. Agências maduras tendem a concentrar sua operação em poucos serviços altamente especializados. Essa estratégia permite aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade de entrega. Uma vez definido o posicionamento da agência, o próximo passo é estruturar processos operacionais. Processos são sequências padronizadas de atividade que permitem repetir resultados de forma consistente. Sem processos definidos, cada projeto é executado de forma improvisada, aumentando erros, retrabalhos e, assim,
fugindo um pouco do escopo da perfeição. Frameworks operacionais permitem transformar conhecimento individual em conhecimento organizacional. Então, aqui eu tenho uma exemplificação de um framework funcional e que pode ser replicado para qualquer tipo de nicho. Então, basicamente, em todos os nichos, nós teremos essas etapas e nós poderemos personalizar essas etapas e, a partir delas, seguindo todas as boas práticas de controle, gerar, de fato, uma metodologia, o que provavelmente vai diferenciar você de todos os seus concorrentes e vai realmente ser a sua proposta de valor. Basicamente, a organização da equipe precisa refletir a estratégia da agência. Estruturas eficientes geralmente combinam 3 funções principais: estratégia, execução criativa e análise de performance. Essa divisão permite especialização profissional e melhora a qualidade das entregas. Tudo bem? Gestão profissional exige tomada de decisão baseada em dados. Indicadores permitem avaliar se a estratégia está funcionando ou não. Em agências digitais, indicadores comuns incluem aquisição de clientes, retenção de contratos, retorno sobre investimentos e campanhas. Então, aqui a gente já pode ver um esboço, de fato, de alguns indicadores que são importantíssimos para manter uma operação delas funcionando. Peter Drucker, inclusive, disse: o que não se mede, não se gerencia. Então, como nós já sabemos que os dados são um novo petróleo, essa nova geração, é muito importante que a gente mantenha não só o registro, mas consiga criar metodologias de acompanhamento de dados, sendo os dados mais relevantes para a sua operação os seus principais aliados. Tudo bem? Um dos maiores desafios para agências é geração consistente de demanda. Empresas que dependem apenas de indicação possuem um crescimento totalmente limitado. Estratégias estruturadas de aquisição podem incluir produção de conteúdo, networking estratégico, construção de autoridade do mercado e até mesmo um posicionamento mais robusto no que diz respeito à frente de branding e posicionamento de marca de fato. Então é muito interessante que seja feito de fato um trabalho e tome-se um tempo, assim como é tomado um tempo para a execução de qualquer serviço entregue para qualquer cliente, fazendo a definição do cliente perfeito para a sua operação, né? Uma mensagem e posicionamento. Aqui a gente aborda muito sobre aquela questão cultural, missão, visão e valores, e como isso realmente integra o negócio. E um framework, uma metodologia, algo que vai tornar palpável o que você realmente está pensando e o que você quer construir. A autoridade de mercado é um fator decisivo na escolha de fornecedores em serviços especializados. Agências que produzem conhecimento e compartilham insights estratégicos tendem a ser percebidas como referências. Essa autoridade reduz resistência comercial e facilita a aquisição de novos clientes. Então aqui a gente pode ver um pouquinho do nosso flywheel, onde a gente tem, de fato, um ciclo extremamente virtuoso, onde nós temos pilares que são extremamente importantes para que a gente consiga gerar autoridade de mercado. Então, assim, como a gente entende que o mundo está extremamente digitalizado, a gente traz um posicionamento bem detalhado para cada uma das frentes, para que a gente possa estar se adequando aí de acordo com a necessidade. Outro elemento fundamental é a gestão financeira. Nós não podemos esquecer da gestão financeira. Agências precisam compreender sua estrutura de custo, margem de contribuição, capacidade de investimento. Sem controle financeiro, mesmo empresas com grande volume de clientes podem operar com baixa lucratividade. Então, aqui a gente pode verificar alguns dos pontos interessantes para se estudar e se aprofundar. Além de processos e métricas, empresas criativas dependem de uma cultura organizacional saudável. Cultura organizacional é o conjunto de valores e comportamentos compartilhados dentro da empresa. Ambientes que incentivam colaboração e aprendizado contínuo
tendem a produzir melhores resultados criativos. Vou exemplificar na minha realidade. Eu sou dono de agência há cerca de 7 anos. Há menos de 2 meses, eu adquiri uma franquia de uma grande agência que é referência por posicionamento de mercado, autoridade e cultura bem estabelecida. Qual foi o resultado? Em cerca de 2 meses operando essa nova agência e passando de fato por um treinamento qualificado para estabelecimento de cultura, eu vi que os colaboradores que estavam destinados a esse novo negócio e que já estavam trabalhando comigo na minha agência tiveram um ganho de performance que é equiparado ali a 50% do que ele conseguia entregar anteriormente. Então, se antes eu tinha 50% dessa pessoa, agora eu tenho ela e tenho 100% dela. Por quê? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem uma visão, a gente tem um plano de negócio, a gente tem, de fato, o interesse de mostrar para essa pessoa que nós somos aliados dela, entendeu? Então, é muito importante a gente estar estabilizando isso e, principalmente, trazendo rituais para que a gente torne essa cultura algo que alguém que nunca tenha tido contato, uma coisa simples de se entender. Então, repetição realmente gera a perfeição. Empresas que aprendem rapidamente possuem vantagem competitiva. O aprendizado organizacional ocorre quando erros e acertos são analisados sistematicamente. Esse processo transforma experiências individuais em conhecimento coletivo. Então, aqui a gente tem uma metodologia, né, que é muito funcional. Então, normalmente, a gente vê alguém executando enquanto nós analisamos, para que a gente possa aprender. Essa fase de aprendizado, ela é munida principalmente por muitas anotações, por muito estudo, por muita busca de informação. Isso eu coloco no âmbito de um profissional júnior, tá? E após isso, um profissional júnior buscar a criação de um processo, a padronização de algo que é feito pelo seu gestor é muito importante, principalmente para que esse planejamento permita que ele consiga executar posteriormente e seguir esse ciclo ensinando algumas pessoas. Então aqui a gente entende que é de extrema importância que nós tenhamos POPs disponibilizados. São os profissionais juniores que têm que fazer isso? De maneira alguma. Mas se você trouxer para uma perspectiva onde você primeiro ensina, depois você deixa ele te ensinar, depois você implementa junto a ele, posteriormente vê ele implementar e depois deixa ele rodar no automático, coletando feedbacks, você não vai dar só dando liberdade para ele. Você vai estar realmente trazendo algo cultural para a vida dele, para que ele possa passar ele para frente e assim vai. Então, basicamente, esse é um pouco do contexto, tá? Aqui a gente tem um modelo conceitual, de fato, dessa frente de trabalho. Então, nós temos pontos que são muito viáveis para que a gente esteja observando e que foram comentados aqui, para que principalmente a gente possa ter um negócio digital ou até mesmo uma agência de publicidade focada em mídias físicas que realmente tenha sustentabilidade. Tudo bem? É muito importante a gente, mais uma vez, focar no que é esse documento. Esse documento nada mais, nada menos é do que um estudo extremamente concentrado em trazer autoridade para você, para que você possa aplicar fatores como esse na sua operação. Então aqui eu deixo algumas fontes de dados, fundamentações teóricas, procedimentos metodológicos e tipos de pesquisa, tá? Trago aqui também um pouco dos resultados esperados para quem vai estar assistindo essa aula. Então, eu espero que realmente quem assista essa aula consiga, de fato, ter um playbook inicial básico, ter anotações ali para sair do outro lado, construindo, de fato, algo que é realmente significativo. Tudo bem? Também
acho que é muito interessante que a gente observe aqui que a criação de uma agência sustentável exige mais do que uma habilidade técnica isolada. Ela depende da integração entre conhecimento técnico, planejamento estratégico e gestão eficiente de pessoas e processos. Essa aula apresentou um conjunto de princípios que podem orientar a construção de negócios mais estruturados no setor de publicidade digital. Então, com isso, eu gostaria de evidenciar que a necessidade de encontrar cada vez mais formas de divulgar esse tipo de informação é iminente. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito por toda essa dedicação, né, que vocês tiveram para poder assistir esse vídeo até o final. E espero que este seja um dos primeiros passos que vai te tirar do ponto A para te levar para o ponto B. Tudo bom? Muito obrigado. É um prazer. Um abraço.